Fala Histórico, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, o podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Estamos numa caminhada do Oscar, então hoje vamos falar sobre Bugônia, o novo filme do Yorgos Lanthimos, que usa o humor e o absurdo para satirizar teorias da conspiração e a forma como nós lidamos com um mundo cada vez mais complexo. Apesar de, na minha opinião, ser mais um filme de tom pessimista dele, que já é bem característico, né, desse diretor, Bugônia me parece também uma comédia incômoda sobre o medo humano de não compreender a realidade e sobre a necessidade de criar narrativas fantasiosas para dar um certo sentido a esse caos que a gente acaba vivendo. Mais do que rir sobre das conspirações, né, o filme nos provoca a pensar até que ponto acreditar nelas nos afasta da responsabilidade sobre as nossas próprias escolhas. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like para fortalecer a divulgação. Então, já pra gente já começar, Chico, o que você achou desse filme aí? Mais um filme que a gente grava de Yorgos Lanthimos. A gente já gravou sobre Pobres Criaturas. Em breve, quem sabe a gente não traga aí Dente Canino e alguns outros filmes que a gente já assistiu no passado e vale a pena a gente revisitar também. Cara, é um filme que tem a cara dele, né? Eu já Estranhão, né? esperava uma coisa esquisita, mas confesso que esse eu demorei um pouquinho para sacar. Depois que o filme acabou, eu fiquei um pouco chateado com o final, no começo. Fiquei um pouco bolado, porque o filme inteiro eu tô assim, pô, esse cara é um maluco, cara. Esse cara é um maluco, aí o cara tá inventando as paradas aí, sequestrou a mulher. Assim, eu achei a mulher meio assim, forte pra caraca, né? Porque no começo, os caras tentam render ela, né? Pra gente contextualizar, né? A mulher, ela é CEO lá, dona da empresa grande. Farmacêutica, né? Uma Big Pharma aí da vida. Isso aí. E o cara parece que teve um problema. Isso a gente não sabe no começo, né? Mas o cara, ele teve um problema lá com a mãe dele. Acho que a mãe dele acho que consumiu alguma medicação deles lá Isso. e teve A mãe alguma dela, a mãe dele já parecia não ser uma pessoa tão saudável. saudável. Ótima escolha de palavras. Tão É. saudável, e aí foi usar alguma medicação dessa farmacêutica e acabou ficando em coma muito tempo, né? Não se recuperou do coma. Não saiu do É coma. isso. E isso não é revelado para a gente no começo. A gente Não. vai entrando em contato com isso à medida que os acontecimentos vão ocorrendo. Eu achei isso bom no filme, cara, porque. É bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque parece que ele já te faz ter um pré-julgamento do cara. De ser só mais um maluco conspiracionista americano que acredita em alienígena e só um maluco. Mas a gente vai ganhando uma profundidade desse personagem com o passar do filme que a gente pode até conversar um pouco mais sobre depois. Isso. Ele vai adicionando sentido às maluquices que vão acontecendo e vão conectando os pontos. Né? E aí eles capturam lá a mulher e ela demonstra ser uma pessoa que tem ali um condicionamento físico muito bom, é Ela lutadora. treina, né? Treina. Ela treina todo dia lá e ela consegue reagir ao ataque de dois homens. E ela só cai porque o cara injeta alguma coisa nela ali, algum tranquilizante, algum calmante, alguma coisa assim. E aí, né, quando ela acorda, ela já tá sequestrada e os caras começam a fazer uns negócios tudo doido lá, raspar a cabeça dela, passar um creme lá, um negócio para evitar que ela tenha conexão lá com o pessoal de Andrômeda, né, que O contato é feito pelo cabelo, né? Bota pelo uma pasta cabelo. antialérgica lá. Isso aí. Ele vai fazendo uma série de coisas lá que ele vai deduzindo que aquilo seja o essencial para Correto, evitar. né? Isso, correto. Essencial para que ela não faça conexão com o pessoal que vai lá resgatar ela. Né? E, e aí ele identifica acredita que aquela mulher ela tá ali representando um grupo de alienígenas que está pensando em dominar a Terra. E aí, isso que você falou, a gente começa a conectar os sentidos, né? Começa a colocar as razões pelas quais ele tem essas maluquices, né?
ele gosta muito das abelhas, e aí ele associa o desaparecimento ou a diminuição da quantidade de abelhas a algumas toxinas lá, ou reações químicas que os produtos dessa empresa vai soltando na natureza, né? Pesticida, Ele, ele fala, se não me engano, dos pesticidas, né? aí tem a relação dele trabalhar na empresa, então, por Trabalha na vezes, empresa só de você dela. trabalhar lá e se sentir explorado, achar que teu trabalho não está sendo valorizado, ou teu salário não dá para fazer muita coisa, já faz você ter raiva de algumas pessoas da empresa que você nem conhece, você nem sabe exatamente qual é o grau de responsabilidade daquela pessoa na organização. Às vezes a pessoa é só mais alguém que está sendo movimentado por outras ideias, né? O cargo mais alto da maioria das empresas ele só responde Os a acionistas, decisões né? dos acionistas, de um conselho maior, de um Board, pequeno conselho. conselho, dependendo O do que eu, tipo de. Né? o que eu vi de gente reclamando porque a empresa que eu trabalho reduziu um dia de home office, né? O que eu vi de gente, tipo, xingando, não xingando talvez, né, mas reclamando do CEO por conta dessa decisão foi mais ou menos isso, entendeu? E por vezes até do superior direto, porque é a pessoa com quem você tem mais contato. Então, você vai achar que foi aquele teu chefe ali, né? O amigo do teu chefe que falou alguma coisa para ele que aí deu tudo errado para você a partir daquele momento e tal. A gente sabe que existem relações de exploração, tem relações Sim, sim. de, de assédio, Abuso, né? Assédio. e a gente vê que, pelo menos as empresas que nós trabalhamos, elas sempre tentaram se mostrar do nosso lado nessas situações e nos dar suporte quando algo semelhante acontece, né? Então, existe alguma escala, a gente não está aqui minimizando, até o próprio filme, eu acho que no final ele vai chegar nessa conclusão, né? Mas, então ele já tem uma razão extra para não gostar da mulher. E, e aí o filme vai adicionando as coisas que você falou, né? Que talvez onde dê a profundidade desse personagem. Porque começa a aparecer um policial, falar com ele o tempo todo, falar com ele. Lá pra frente a gente percebe que esse policial, ele era babá quando ele ainda era um garoto, e ele não fala diretamente, mas todos os indícios da conversa dá a entender que esse cara que foi babá dele abusou dele. Exatamente. E ainda assim ele tenta se mostrar ali maduro, ou tenta Mostrando que você superou pelo menos esse trauma, né? superou aquilo ali. Teoricamente superou. Teoricamente. Mas a gente vê os efeitos de um trauma desse tamanho agindo na vida dele, né? Depois a gente vai percebendo que a relação com a mãe dele, que ele quer salvar ali de qualquer jeito, porque ele acha que a mãe dele está modificada geneticamente, mal, doente, por conta da indústria farmacêutica. A mulher lá que é sequestrada, né? A Seu, ela né, tem um poder ali de persuasão muito grande, ela fala muito bem, ela é eloquente, ela consegue convencer você da ideia dela, né? Não à toa, ela é uma comunicadora nata. Né? Uma das funções que ela tinha na empresa era comunicar, gravar. Né? No começo aparece ela gravando Sim, uma e mensagem. reclamando do texto, porque eles estão falando de diversidade, e a palavra, né, diverso, ela se repete muitas vezes, aquilo incomoda ela, então ela é preocupada em ajustar o texto justamente para conseguir comunicar da melhor maneira possível. É uma das características dela. E ela ali vai falando, ela parece conhecer bastante do caso da mãe do cara. Ela lembra E depois, né, do caso da mãe isso. dele. E ela solta um negócio parecido com o que acontece no Batman, quando o Coringa descobre que a mãe dele não era boa para ele. Não, do Batman não, o filme do Coringa, do Sim, primeiro, do sim. Joaquin Phoenix. E aí a gente vê que a mãe dele também não foi tão legal para ele assim. Exatamente. Então ele passou também problema com a mãe. Aí começa a entrar, né? Algo que ele mesmo revela. Ele tá sozinho, né? Tem um momento que ele que ele começa a fazer uns experimentos para garantir que a mulher realmente é um alienígena, e ele começa a dar choque elétrico nela, e ele chega num nível que, Sobre-humano. segundo as teorias dele, nem para os andromedanos aquilo era possível. Só
se a pessoa tivesse uma relação direta com a família do imperador, É isso. né, de acordo com as pesquisas que ele fez. E ele vai e começa a tratar ela de uma forma diferente, que ele começa a ficar com medo do imperador pegar ele. Castigá-lo, né? Alguma coisa assim, né? Isso, Puni-lo porque por ele ter abusado de uma pessoa é tão real, próximo. né? Da realeza lá de Andômeda. Aí ele tira ela para casa, ela começa a observar a casa dele e pergunta: foi sempre só você aqui nessa casa? Aí ele começa a não querer entrar no assunto, porque é a relação com a mãe dele, né? É a mãe dele que estava ali em outro momento. Vê que tem uma E ela, ferida ainda, né? Ainda tem essa ferida do passado com a mãe dele, ainda tá presente ali, né? Esse trauma, pelo menos, ele não superou. e aí, cara, a gente vai avançando para outros pontos, né? Porque ele, nesse momento, revela que o tempo todo ele está buscando conexão com outros grupos. Ele fala que ele já foi de extrema direita, já foi anarquista, já foi marxista, Marxista. já foi comunista, e tudo isso aí é palhaçada, e a única coisa que funciona, né, a única maneira de militância, né, de ativismo, Ativismo. ele nem gosta muito desses nomes, porque ele fala que ele supera o ativismo, né, e que supera os movimentos, porque é algo que ele fez sozinho. Mas da mesma forma, ele está buscando por aceitação, obviamente, porque ele está deslocado, porque ele sofreu um abuso quando era criança. Ele não era aceito pela mãe. O pai, a gente não consegue ver ali na história em que momento aparece. Ele não teve relacionamento, parece que nenhum. No começo do filme, ele faz um procedimento de castração química nele Sim. e E no do primo, primo. né, que é a pessoa que ele acaba abarcando para ser um seguidor. Né? Ele não quer mais seguir ninguém, ele quer ter seguidores. O primo dele tem algumas características de alguém que está no espectro autista. Então, Inclusive, eu tava lendo uma crítica e o ator é autista. Então, realmente, provavelmente eles botaram um ator é, autista pra interpretar um autista. No essa parte eu nível não sabia. no nível de suporte um pouco mais alto, inclusive, né? Dá pra ver. Sim, eu pensei que era atuação, não sabia disso. É. Mas as características do espectro tá ali, a gente consegue observar de maneira bem clara. Até só pra fazer um parênteses, eu acho que você falou do ativismo, e eu acho que o filme faz uma crítica, porque tem uma linha ali dele falando assim, né, que o ativismo muitas vezes é pra você mais aparentar algo pro outro, né? Então eu acho que ele faz uma crítica ali, não sei o quanto o Yorgos Lanthimos concorda com esse personagem também, né? Mas que realmente, né, a gente vê muito ativismo hoje em dia, seja de qual lado for, a gente não tá aqui pra tomar lados, mas que realmente é algo feito para buscar um espelho moral ali para as pessoas se acharem melhores que as outras, quando na verdade é só da boca para fora, né? Isso aí, é algo muito mais performático. Você que Performático isso. você tá estudando japonês, quando você entrar mais na cultura, talvez você até já tenha passado por isso, você vai ver que o povo japonês, eles são majoritariamente ateus e estatisticamente é uma das nações que as pessoas mais frequentam os templos, É porque o porque budismo deles não é metafísico, né? não só é o shintoísmo. Os tempos Shintoísmo, eu não sabia. os tempos que eles vão no shintoísmo conta a mitologia da fundação do país, que os primeiros imperadores são descendentes direto dos deuses lá, Amaterasu, esse pessoal lá de cima, que teve em algum momento a família real. Então, o mito serve para contar a fundação da nação. E eles vão lá, acender uma vela, regar a planta, ficar com a família. No ano novo, eles vão lá, acendem um montão de lanternas, aquelas lanternas de papel, né? Porque eles são performáticos, né? Se você vê as obras dos animes, essas coisas assim, os orientais são performáticos em geral, né? O pessoal do Oriente. Até anotei aqui E para pesquisar melhor depois. Bom tema. depois dá uma procurada que você vai ver. Isso tem muito dessa performance no Sakura Card Captors. Se você vê, Mesmo? tem a Tomoyo, que é uma menina que fica o tempo todo filmando a Sakura, bota um monte de roupa para ela, pede para ela fazer um monte de pose. Tem umas outras relações. Se você lê o mangá, ele é um pouco mais sério do que o anime, que foi suavizado para passar na TV com a classificação etária reduzida, né? Tem algumas polêmicas lá no Mangá. mangá.
mas mostra grande parte dessa performance, né? Então, fica essa imagem, né? Esse personagem, ele tenta demonstrar que todo ativismo em sua essência, performático, que ele está muito mais preocupado com isso que você falou, né? De estabelecer ali, tentar aparentar estar em padrões morais que são melhores, superiores, e ele Ele tenta fundar transcende isso, né? Ele transcende ele isso. funda um pós-ativismo, né? Isso. Que não está envolto em movimentos, não tem ideias pré-determinadas e não participa de performance, né? Pelo contrário, ele acredita que está o tempo todo sendo boicotado e não está sendo ouvido, justamente porque as pessoas estão com a cabeça corroída pelos ativismos. Só que da mesma forma ele está sendo contaminado por um monte de coisa misturada, que foi o que ele falou, né? Ele tem esse negócio ali, ele tem as características até meio que caricatas do que o pessoal coloca na direita, na extrema direita hoje, que é esse negócio de teoria de conspiração, ele tem a parada meio red pill, né, que é a castração química que ele faz, porque ele acredita que a mulher vai seduzir ele no meio do caminho, então eles precisam estar livre do hormônio, livre de necessidade de reprodução, porque eles vão chegar, vão se libertar das dores, né? Porque começa a utilizar essa ideia da exploração masculina e tudo mais. Então, ele tem isso, mas ao mesmo tempo, ele também está contaminado pela ideia de que assim, a gente tem que acabar com a superindústria, o problema do mundo é o bilionário, é isso, aquilo outro. Então, ele está contaminado por tudo. Os extremos de direita e esquerda. Isso. A única coisa que ele não está é livre. A única coisa que ele não está é pensando sozinho. A única coisa que ele não está é desalienado. Ele está alienado por todos os lados. Ele caiu na maior dificuldade que as maiores vozes têm hoje. Né? As maiores vozes, ou melhor, os campos ideológicos que protagonizam o debate político hoje, nos seus pontos mais extremos. Ele conseguiu fazer um glomelô maluco daquele negócio todo e ficar doidão. E aí, onde que na primeira vez que eu assisti, eu fiquei bolado. Não gostei muito do final, né? Não na primeira vez que eu assisti, né? Mas nos primeiros momentos do filme, que no final ele estava certo. Porque quando acaba tudo, né? As coisas vão se desdobrando. A mulher acaba ficando sozinha lá com o primo dele. Ela começa a conversar com o garoto começa a entrar em crise, o garoto está com a arma na mão. E o garoto, né, tira a própria vida. Quando ele volta para o cativeiro, nesse momento, o policial que está indo lá só para se desculpar, né, aparentemente pedir desculpa pelo mal que ele fez e justificar que nunca fez aquilo com nenhuma outra pessoa, tal. Ele, vamos ver as abelhas. Ele vai para investigar, na verdade ele vai para investigar, né, porque a mulher sumiu ali por perto, acho que o celular tinha dado um sinal ali perto de onde ele morava e tal, então ele foi investigar também, né. Tem razão. É porque eles têm 2 encontros. No primeiro ele fala só sobre as desculpas e no segundo ele chega para investigar e acaba querendo se aproximar do cara, pedir desculpa ali. Ele parece arrependido, mas não sei se ele quer justificar o que está acontecendo, se ele tem algum tipo de remorso ou culpa. Ele parece E aí o que o cara faz, né? Ele aproveita, deu um barulho de tiro, né? Que foi o rapaz lá, atirou nele mesmo. Ele solta as abelhas no cara e desce a pasada na cabeça do maluco, mata ele lá. Então, esse negócio que ele estava dizendo que isso estava superado, que estava tudo certo, que eu compreendo o que aconteceu, na realidade não tem nada disso, né? O trauma ainda estava vivo ali, que as questões com a mãe dele ainda estavam lá. Aí a mulher se liberta e consegue achar uma parada lá, que aí o negócio começa a ficar meio confuso. A mulher começa a achar um monte de gente lá, cortada pela metade. Então, que ele já estava tentando descobrir outros andromedanos, né? Parece. Mas tem uma parte no filme que deixa que isso já tava certo. Porque tem uma hora que ele chega pra ela e fala assim, no final, todos vocês... No final, a maioria de vocês se entrega. Ele fala isso lá no início, ou seja, dá a entender tem razão. Que ele já tinha feito aquilo,
e que alguns já tinham se entregado. Tanto que, na verdade, quando ela descobre isso, é porque ela falou pra ele ir no carro dela, pegar um líquido lá e injetar na mãe dele, porque aquilo ali ia liberar ela. Até ali você tá achando que ela só é uma mulher muito determinada a fugir, que ela passaria até pela morte da mãe do garoto pra fugir. A partir do momento que ela não foge, tu começa a falar assim, pô, tá muito estranho, por que essa mulher não fugiu? Depois que ela Então, descobre tudo isso, tu fala assim, pô, eu até falei pra Mariana, eu falei, ó, vai ter que explicar muito bem porque ela não fugiu. E não foge porque ela eu comecei, descobre. eu comecei a ficar agoniado dela não fugir. E Pois é, eu comecei a ficar também. agoniado dele ser tão ingênuo de fazer aquilo. Pois é, ele era. E ele foi. E aí eu falei assim, cara, vai ter que explicar muito bem. E depois, quando tu vê no final que era verdade a teoria da conspiração dele, que ela realmente era uma andromedana, faz sentido ela ter ficado. Porque ela queria encará-lo pra falar assim, quantos das pessoas que você raptou eram andromedanos? Ele, dois. Ou seja, ele raptou mais de duas pessoas e dois falaram que era. E ela falou assim: eu achei que você fosse ser pego pela polícia porque você injetou uma coisa de carro no sangue da tua mãe. Só que você conseguiu fugir. Então eu vou te levar, entendeu? E ela ia levar ele pro E Andrômeda. levar, Só que ele cara. explode lá, cara. E Ele explode a acabou. cabeça dele e ainda bate na cabeça Ele dá uma dela, cara. O cabeçada. filme é engraçado. O filme Eu é ainda engraçado. fiquei assim, falei, cara, a mulher tomou uma cabeçada, porra, uma cabeçada assim normal, já dói. Imagina Imagina. uma cabeçada foguete, mano. Pegou na testa dela. Porra, um buraco na testa da mulher. Cara, eu fiquei, caraca, mano, eu fiquei imaginando tomar, porque as cabeçadas que eu tomei assim, quando alguém me deu uma cabeçada sem querer no futebol, Já dói, né? já dói, cara, entendeu? Uma cabeçada, eu comecei a pensar, pô, uma cabeçada numa briga, deve doer mais ainda. E uma cabeçada que proibiram até no MMA, não pode cabeçada mais, Pode, é. porque esse outro morre quando acontece isso, né? E aí, a parada, que ele Aí, amarra, pô, dá aquela ele, batida seca na cabeça dela. tal. Ele usa ele começa, ele coloca um monte de bomba, né? Porque ele fala assim, ó, Colete de dinamite, se não me engano. fica esperta, porque se você Tentar qualquer quiser aprontar gracinha, eu para vou mim explodir. lá, acabar o oxigênio, vou pegar meu oxigênio. Falei, não, eu tenho oxigênio lá, fica tranquilo. Ficar de gracinha, eu vou mandar todo mundo pelos ares. E o negócio explode ali antes dele conseguir se mandar, né? E ela vai assustada, acaba voltando lá assustada, e tem uma porra da Terra plana mesmo lá, que é a maquete da Terra. É a E terra plana com um domo em volta. Ou isso. seja, é uma. Pô, é uma. Assim, seus malucos aí que acreditam nessas coisas, cara. É uma saca, é tipo uma sátira mesmo a esses caras, né? E aí ela vai lá, pá, estoura a atmosfera, só que os animais estão vivos, mano, né? E aí é onde que fica um pedaço da reflexão, né? Porque assim, ela fala para ele de vez em quando, pô, cara. Aí nesse momento eu fiquei achando também que ela poderia ser alienígena mesmo, porque ela fala assim, pô, cara, a culpa é de vocês. Vocês que estão fazendo um monte de merda aí. E aí vocês estão botando a culpa nos aliens, que tá Exatamente. assumindo a natureza, que tá fazendo. E no fim, a ideia fica de que depois que a gente for embora da Terra, a Terra vai continuar. Os bichinhos vão dar seu jeito, a natureza vai É isso aí. cobrir tudo que era o pedaço A dela de natureza vai volta, seguir, é. ela vai seguir. Ela vai se reproduzindo, né? Tem outras referências, né, interessantes, porque ele faz a castração química nele mesmo e no primo. Ele fala que as abelhas são responsáveis por 1/3 da nossa comida porque elas reproduzem polinizando de planta em planta. Aí ele fala, é como sexo, porém de uma forma limpa. Ou Limpa. seja, ele tem um certo nojo da relação entre pessoas, dá a entender isso, né? Bem Associando céu, com né? Talvez, né? isso aí, é o sobrinho, o primo dele, Dom, o nome dele, do menino. Bom. Ele fala que eu só queria ter alguém e ser feliz, eu não queria nada disso, não. Mas aí, como ele vê no primo dele lá um líder, ele Ele acaba ama o se primo dele, associando, ele fala ele isso, ama o né? primo dele. Então, e aí você vê, ele mesmo que está reclamando da exploração por outra raça superior, ele, quando está em condição de superioridade, ele domina o primo dele. E as Então, abelhas, né? E as abelhas. domina as abelhas, ele Tem manipula. um diálogo sobre isso, né? Que ela fala, você também domina as abelhas, né?
o que você considera um ser inferior, você vai lá, extrai o mel dela, bota elas para trabalharem, criarem mel e você extraiu o mel dela. Então, ele também se coloca ali naquela posição de dominante. Então, ele critica um monte de coisa ali no filme, né? E a gente tem que tomar a responsabilidade ali, partindo pelas coisas que a gente acaba fazendo, né? E compreender que se um dia o planeta acabar, a culpa vai ser nossa. E que a gente tem para viver isso aqui mesmo. E, e é isso aí, volta e meia a gente vai estar na posição de dominante. Nós precisamos nos convidar a entender se nesses momentos nós estamos sendo éticos, né? Morais, respeitosos com quem está ali subordinado a nós, nem que seja por um momento temporário, né? Você pode ser uma pessoa que não comanda muita coisa, mas se você vai a um restaurante, tem a pessoa que está te servindo, naquele momento você, de certa forma, tem uma autoridade. Eu vejo um montão de gente que parece, se chega no local, você vê a pessoa chega cheia de pompa e tá reclamando o tempo todo. Uma vez eu fui num restaurante em Ipanema e a gente sentou lá, aí sentou um grupo, né? Parecia que era uma família, um rapaz com uma noiva ou namorada e os pais da menina. Cara, o pai da menina chegou e pediu, eu quero um balde de... e pediu uma cerveja, não lembro qual. Aí o cara botou um balde de cerveja, né? O rapaz, o garçom. Aí ele foi, abriu a cerveja, falou, eu queria sem glúten, mas você trouxe essa aqui mesmo, né? Tal, tal. Aí ele falou, não, posso trocar as outras pro senhor. Não, troca inclusive essa aqui. Mandou trocar a cerveja que ele tinha aberto. Aí o cara trouxe um balde com cerveja sem glúten. Aí ele foi lá, abriu a primeira cerveja e falou, mas essa tá quente, traz a outra de volta. Pô, Cara, eu comecei a ficar incomodado com... O rapaz estava trabalhando, cara. Um monte de gente para ele atender ali, fica um cara, eu quero cerveja sem um glúten, eu quero sem reizinho, né? glúten. Um reizinho. E falando assim, sem olhar pro cara, tratando meio assim, sabe? Isso acontece nas menores camadas, né, cara? Se for no mercado, vai ter alguém te atendendo, um cara que tá cortando a carne ali, tá te servindo alguma coisa. Você não precisa ser arrogante com as pessoas. Então, todo mundo vai ter um micro momento de dominância. Às vezes dentro de casa, com um irmão menor, com um primo menor, com um filho, né? Ou seja, com um irmão, com alguém que é da tua convivência. Acaba se refletindo nas camadas mais altas, mas quando a gente tem a oportunidade de mudar isso, várias vezes nós estamos ali também repetindo o comportamento que nós consideramos nocivo, né? Acho que o filme tenta mostrar isso no final, que a culpa pelo que está acontecendo não é algo alienígena, uma conspiração maior. Somos nós ali, enquanto Nós. espécie, que somos bem primatas, né? Igual ela diz no filme, né? Teve lá a humanidade, e a gente tentou desenvolver, e vocês fazem um monte de merda, destrói tudo. Tentaram fugir do nosso controle, fazer uma modificação genética para virar o que aconteceu, deu nisso aí, que são vocês hoje em dia. E você está querendo destruir a gente lá em cima, você tem que tentar consertar a tua espécie, não a Vocês aí, minha. Mas no fim o cara tava certo ali, isso eu fiquei um pouco desconfortável, porque assim, no final a galera que já tem tendência a acreditar nas conspirações pode pegar o filme e utilizar para isso, né? Para afirmar esse tipo de coisa. Mas eu acho que a mensagem foi passada, cara. Ele mostra ali que no geral, os grupos fomento ali é o que a gente tem de pior, né? Dependendo de como nós nos organizamos. Os grupos são potentes para fazer coisas boas, mas podem também colocar um monte de caraminhola na cabeça da gente. Exatamente. Cara, acho que foi um dos filmes do Yorgos que eu mais gostei, cara. Acho que Dente Canino talvez eu goste um pouquinho mais que esse. É mais visceral, talvez. Esse é um filme que eu acho que, de entrada, para as pessoas conhecerem esse diretor, porque não é um filme que incomoda tanto. Apesar de ter É, sangue, cabeça explodindo e tal, cabeça voando, eu acho que é um filme mais tranquilo. E a gente conversou um pouco sobre um ponto que eu queria abordar aqui também, cara. Que a gente falou que o menino sofreu abuso do babá, né? Sofreu abuso provavelmente psicológico da mãe. Como é que a gente espera que uma pessoa que cresceu com tantos problemas tenha uma escolaridade também, né? Que talvez às vezes sejam um pouco mais suscetíveis a esses tipos de ideias.
como é que a gente espera que essa pessoa vai crescer sem um tipo de facilidade de ser domado por qualquer tipo de ideia coletiva, né? Eu queria saber o que que você acha, né? Por que que você acha que essas teorias da conspiração se tornam tão atraentes nesses momentos de incerteza, sabe? Para certas pessoas. O que me parece acontecer é que, como essas pessoas não têm um propósito de vida, né? Elas acabam ficando muito suscetíveis a qualquer coisa que abrace elas, né? Qualquer grupo que venha abraçar elas. Porque ele conta que ele tá tentando fazer parte de grupos, né, cara? E Uhum. tem isso que você falou, que é um ponto importante, mas tem também, como você falou, a pessoa não tem propósito, a pessoa não tem sentido, a pessoa não consegue entender por que de coisas ruins estarem acontecendo com elas, né? E dentro dessas teorias, você começa a encontrar respostas, cara. Você vê, a gente tem o caso do Tim Maia. Ele é um cara genial ali no que ele faz ali, um cantor, um letrista espetacular, Ele foi pro New Wave músico. uma época da vida, não foi? Foi Não, ele New foi Wave? Universo em Desencanto. Isso. Aí ele também acreditou nesse negócio de alienígena. Ele acreditava que assim, não tem por que uma pessoa igual eu, por que acontece coisa ruim comigo? Tomo chifre, fico viciado. Por quê? Aí ele vai lá, o cara explica o que está acontecendo. Então, assim, ele consegue compreender que não foi culpa dele, que é porque ele estava magnetizado, porque ele estava com roupa, com a cor que não servia. Então, vai fazendo isso. Aquele período que a pessoa tem atividades para fazer, a pessoa vai ocupando a cabeça e ela cria um propósito, um sentido. A razão é se livrar daquilo que machuca, do que faz mal, Isso aí. né? A pessoa começa a tirar como se estivesse todo espetado e começa a tirar os espetos ali e aquilo vai causando um alívio. Então, eu acho, cara, que é muito mais a busca por respostas, cara. Quando a gente Que compreende que a gente sentido, não. né? Sentido, sentido. O Em Busca de Sentido fala sobre isso aí. As pessoas O Viktor Frankl, né? que não conseguiram estabelecer esse tipo de conexão, elas sucumbiram lá os campos de concentração. E as que tinham propósito, sentido para depois daquilo, conseguiram dar um jeito de sobreviver. Então é um jeito de sobreviver, cara. É uma tentativa de sobrevivência. Tava com a vida dele atormentada, tentou procurar respostas, não encontrou e tentou fazer a resposta dele, né? Mesmo que parta ali de umas ideias meio doidonas e no final, cara, parece que ele estava correto, né? Pois é. Então ele acabou. Talvez a verdade da gente esteja em nós mesmos, ali no que a gente acredita, mais do que em tentar encontrar suporte em alguns grupos, né? Talvez você seja diferente em algumas coisas mesmo. Talvez você goste de um negócio que você vai passar a vida inteira e você não vai encontrar ninguém que goste disso igual você, né? Ah, Tem um monte de banda aí, de filme que eu escuto, que eu assisto, que eu falo. Tem filme que eu nunca consegui convencer uma pessoa de assistir. Né? Tem banda que eu nunca consegui fazer uma pessoa de ouvir uma música. E tem coisa que eu falo que todo mundo gosta ali, que, pô, legal, que a pessoa depois de um tempão, sem falar comigo, pô, adoro esse disco que você me indicou. Sou uma pessoa que indica bons discos? Talvez. Mas eu indico maus discos também, né? Porque, também. ou então, bons discos que as pessoas não costumam se conectar de alguma forma. Então, vão ter coisas que simplesmente vai ser só com você mesmo, cara. Por bom ou por mal, né? Você vai ter alguma condição que só você tem. Você vai ter ali um timbre de voz que você não gosta, um tipo de cabelo que você não curte muito. Eu não tenho cabelo nenhum. Então, assim, vão ter coisas que vai acontecer com você, cara. Infelizmente. E é isso, né? Eu quando comecei a perder cabelo, eu pensei, pô, não vou ter cabelo mais. Aí pensei em cortar. Primeiro eu tirei o cabelo todo, cara, me deu uma alergia que eu não consegui, minha cabeça ficou vermelha, parecia que eu ia morrer. Eu pensei, cara, que eu não posso ter cabelo, eu não posso não ter cabelo também, o que eu vou fazer? Eu vou arrancar a cabeça fora. E aí depois foi melhorando, fui no médico, ele me passou um remédio, eu consegui curar aquilo ali. Mas poderia não ter conseguido, o que eu ia fazer? É a condição. Infelizmente, acontece, né? Tem coisas que acontecem que é só com a gente, né? Eu tenho uma prima, cara, que ela tem um negócio que ela treme. E ninguém sabe o que é. Ela ia sair na revista e o nome da condição ia ter o nome dela. No final, minha tia não deixou. Porque não queria que ela
que o pessoal ficasse procurando ela o tempo todo. Estigmatizado ela, né? Não, porque o pessoal queria fazer umas experiências nela. Ah, Uns testes, algumas coisas, e minha tia não queria isso. E talvez aí, se ela concordasse, ajudaria um monte de pessoas. Mas o negócio tem o nome dela. E o pessoal acha, ela só tremia um lado do corpo. caramba. Né? Aí o pessoal perguntava se ela estava nervosa. Não, eu sou assim mesmo e tal. Mas enfim, é algo que aconteceu com ela. Não tem resposta. Qual é a resposta? Ninguém sabe, cara. Pode ser que daqui um tempo o pessoal encontre essa resposta, mas talvez nem esteja dentro do prazo de vida dela. Talvez uma outra Pois é. pessoa nasça com essa Pode ser. condição, seja estudada e o pessoal desenvolva, ou já tiveram e a gente não tem acesso. Mas acontece, cara. Tem coisa que a gente não vai ter resposta mesmo, não. Tem coisa que não tem porquê. Tem coisa que a gente está sozinho no mundo e um montão de pensamento. Comigo não é pouca coisa. Né? Tem um monte de coisa que eu penso que eu estou sozinho no mundo. Mas você compreender que vão ter coisas que você não vai saber mesmo, isso é natural, faz parte da nossa finitude, e talvez seja uma das melhores coisas de ser humano. Que você pode evoluir, você pode aprender e lidar com a insuficiência. Né? Compreender, isso aqui eu não vou conseguir mudar mesmo, beleza. Isso aqui é a ideia da finitude, né? Da brevidade da vida, do quão bom são os momentos que a gente tem, justamente pelo fato deles serem escassos, né? Talvez se nós fôssemos imortais, eu ia procrastinar a vida inteira, não ia fazer Com nada. certeza, com certeza. Amanhã eu faço isso. Então, eu gostei do filme. No final, ele acabou trazendo algumas reflexões. Eu confesso que os primeiros momentos eu fiquei um pouco chateado com o final, mas eu acho que o filme ousou, cara. O filme Também ousou. acho. E ele chegou onde ele queria chegar. Não sei se você leu sobre isso, mas é uma adaptação, não é adaptação, um remake de um filme coreano de Eu 2003. vi, eu Save vi. the Green Planet, se não me engano, em Save the inglês. Green Planet, isso aí, isso aí. O pessoal fala Isso que é aí. muito bom, que vale a pena ver também. Falaram que é mais corajoso que esse filme. Então vamos ver, então vamos ver. De repente eu É, procure ele e assisto em algum momento. pois é. Então é isso aí, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, não deixe de deixar o seu like, compartilhe com seu amigo que tá ansioso pelo Oscar. Esse vídeo vai sair hoje, dia 18, e se eu não tô enganado, amanhã sai a lista do Oscar, tá? Então a gente já vai ter uma noção aí dos próximos filmes que a gente vai trazer. O Chico assistiu ontem Agente Secreto. Se tudo der certo, amanhã eu vou ao cinema pra assistir também. Então semana que vem a gente traz aqui o Agente Secreto. Então eu vejo vocês na próxima. Falou, pessoal, até mais.